Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 20 a 22. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meus irmãos, é impossível exagerar a importância da fé e da oração na vida cristã. Por meio da oração de fé, nós chegamos até a presença do nosso Criador, nós nos comunicamos com Deus que nos fala mediante a sua palavra e fazemos isso alicerçados, confiados na obra redentora, salvadora do seu Filho e assistidos pelo seu Espírito Santo que habita o coração do crente. A Bíblia está repleta de exemplos e de ensinamentos, de instruções acerca da oração, do lugar da oração, da importância da oração e de como nós devemos orar. Mas aqui é preciso uma palavra de advertência, uma palavra de cuidado. Não é difícil faltar equilíbrio na compreensão desse assunto, desse tema, e na prática da oração, e na nosso conceito e ideia de fé, entre a vontade soberana de Deus e a oração de fé. Nós precisamos crer e aceitar todo o ensino bíblico. E não podemos rejeitar nem a verdade bíblica de que Deus é soberano e faz todas as coisas de conformidade com a sua vontade, com o beneplácito da sua vontade, ao mesmo tempo em que Ele insta conosco, nos encorajando a depositarmos nele a nossa confiança e a exercitarmos essa fé, essa confiança, por meio da oração. E a passagem que quero considerar com os irmãos nesta noite, esses versículos bíblicos, abordam esse assunto, um aspecto desse assunto, onde o Senhor Jesus nos encoraja a fé e a oração. Os irmãos têm acompanhado esta exposição do Evangelho de Mateus e sabem que nós estamos na última semana da vida do nosso Salvador. Podemos dizer que tudo o que é dito nessa sessão, nessa parte final do Evangelho de Mateus, adquire uma importância maior ainda. O Senhor Jesus está na iminência de realizar a obra que Ele veio realizar neste mundo. Está na iminência de ser traído,
de morrer, ser crucificado, de morrer, para a remissão e a expiação dos nossos pecados e da nossa culpa. E aqui nós temos não apenas um clímax nessa última sessão, narrando a última semana da vida de Jesus, não apenas temos um clímax da vida do nosso Salvador, mas nós estamos considerando aqueles momentos que antecedem um clímax na toda a história da redenção. Toda a história humana, desde a eternidade, na realidade, focaliza essa semana, o evento que culminará os acontecimentos que nós estamos considerando desde há uns 3 domingos atrás. Aqui nesses últimos capítulos, Mateus narra alguns atos finais que Jesus realizou, alguns dos seus ensinos, das suas últimas palavras neste mundo, bem como focaliza a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. É a semana conhecida como a Semana da Paixão. E o contexto em que o nosso texto se encontra é bem conhecido. Pedi que o presbítero Célio lesse a passagem paralela no Evangelho de Marcos, que segue provavelmente a ordem dos acontecimentos, a ordem cronológica dos acontecimentos, quando mencionando o evento em que o Senhor Jesus secou aquela figueira, que tinha uma forte profissão de fé, uma folhagem frondosa, mas que não tinha fruto, e, portanto, foi amaldiçoada, foi sentenciada a secar e a jamais produzir fruto algum. E narra também outro fato simbólico, que foi a purificação do templo, quando o Senhor Jesus expulsou os vendilhões que haviam tomado o átrio dos gentios, e ao invés de utilizar aquele espaço para a aproximação dos gentios, do culto a Deus, vinham utilizando para troca de moedas e para a venda de produtos utilizados nos sacrifícios. Os dois eventos, eu chamei a atenção dos irmãos e irmãs, são simbólicos. Né? Eles apontam para a hipocrisia, para a falsidade, para a depravação, a corrupção do povo de Deus, do povo da aliança, e para o desvio de função do próprio templo. E o texto, irmãos, que temos a considerar hoje, apenas esses poucos versículos, ele é, na realidade, continuação da passagem anterior, continuação lógica, né, da maldição de Jesus contra aquela figueira que não produzia fruto, simbolizando assim a maldição sobre o povo de Israel. Aquele povo seria destruído, o templo seria destruído, Jerusalém seria destruída, poucas décadas, 4 décadas aproximadamente após essas palavras do Senhor Jesus. Nós vimos aqui no domingo passado como o Senhor Jesus fez secar, na realidade, aquela figueira. Consideramos aqui apenas os 2 versículos, os versos 18 e 19 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela
E não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nós sabemos, pelo Evangelho de Marcos, que imediatamente aqui não significa instantaneamente, naquele exato momento, naquela mesma hora. Mas no dia seguinte, quando os discípulos e o Senhor Jesus passaram novamente pela figueira, retornando a Jerusalém, eles perceberam que a figueira estava de fato completamente ressequida, completamente seca, conforme o Senhor Jesus havia anunciado. E os versos que lemos, 20 a 22, representam, portanto, uma continuidade desse acontecimento. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança no mar, tal acontecerá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui, portanto, nesses versículos 20 a 21, o Senhor Jesus, movido pela admiração e pela exclamação dos discípulos, ao verem o que o Senhor Jesus havia feito à figueira e como ela secara de uma maneira tão surpreendentemente rápida, o Senhor Jesus enfatiza a importância da fé e da oração. Melhor, a importância da fé na oração. E os irmãos provavelmente sabem que esta é uma daquelas passagens bíblicas frequentemente muito explorada e abusada mesmo. Como se a fé e a oração tivessem poderes mágicos, como se fossem algum tipo de talismã ou alguma coisa que nos assegura a realização da nossa vontade, seja qual for a nossa vontade, independentemente de qualquer outra coisa. Mas os irmãos que conhecem a palavra de Deus e não estão acostumados a ler um texto fora do seu contexto imediato e do seu contexto geral, bíblico, canônico, sabem que na realidade as coisas não são assim. E esta é uma visão distorcida, tanto da fé quanto da oração. E eu convido, portanto, os irmãos a refletirem comigo nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, sobre o tema a fé que move montanha. Poderíamos acrescentar aqui um subtema: a fé, oração e perdão. Esse relacionamento entre a fé, a oração e o perdão. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o versículo 20, para a admiração e para a exclamação dos discípulos diante daquilo que eles presenciaram. Nós lemos no verso 20, vendo isto os discípulos, ou seja, vendo que a figueira que no dia anterior, na manhã anterior, o Senhor havia amaldiçoado, dizendo que dela jamais se comeria fruto, havia de uma maneira surpreendentemente sido encontrada ali completamente seca, eles então ficaram admirados com aquilo e exclamaram: como secou depressa a figueira. Como foi que isso aconteceu? Como pôde isso, na realidade, ocorrer? De fato, irmãos, é uma admiração e uma exclamação, por um lado, justificável, por um lado, compreensível.
Porque não é normal que uma árvore seque de um dia para o outro. Se fosse um incêndio, então não apenas a figueira, mas a floresta ali, as demais árvores secariam. Mas nada indica que foi isso que aconteceu. Ou se aquela árvore tivesse adoecido com alguma praga, algum fungo, ela jamais secaria de um dia para o outro. Algum tempo, dias, semanas, talvez meses, seriam necessários para que aquela árvore de fato secasse das folhas, do tronco, até a raiz, como nós lemos aqui, consideramos aqui no domingo passado. Então, sem dúvida, havia motivos para que os discípulos ficassem admirados diante daquilo que aconteceu. Mas, por outro lado, é uma admiração injustificável e indevida, porque eles já haviam presenciado tantos milagres que o Senhor Jesus havia realizado. Jesus havia feito tantos milagres, meus irmãos e irmãs, tantas curas, as mais extraordinárias possíveis, tantos acontecimentos absolutamente surpreendentes, contra inclusive as leis naturais, nós podemos dizer assim. Ele havia andado sobre as águas, havia transformado água em vinho, havia multiplicado poucos pães e peixinhos numa quantidade de alimento suficiente para saciar a fome de milhares de pessoas, e ainda sobejou, ainda sobrou. Para aqueles que haviam presenciado tantas manifestações do poder divino, sobrenatural, extraordinário do nosso Senhor, eles não tinham razão para ficarem surpreendidos e admirados, como o texto indica. Na realidade, podemos perceber aqui mais um desvio de foco dos discípulos de Jesus, o que é muito comum. Várias e várias vezes, nos nossos estudos de Mateus, nós temos percebido e encontrado os discípulos perdendo o foco daquilo que o Senhor Jesus queria ensinar. Eles deveriam, nesse momento, diante desse ato simbólico do Senhor Jesus, estar interessados não em como a figueira secou, mas eles deveriam estar interessados no significado daquele ato. O que significa isso? Por que o Senhor Jesus, o Mestre, havia feito aquilo? É claro que não era, como sugerem os críticos liberais, apenas uma manifestação da insatisfação, da ira de uma pessoa descontrolada, iracunda, contra uma árvore, contra uma figueira. E eles deveriam estar interessados aqui, sim, no significado, na mensagem que o Senhor Jesus queria transmitir, como aquele povo de Israel, e particularmente a liderança religiosa de Israel, parecia com uma árvore frondosa, com muitos frutos, com uma profissão de fé iminente, com seus símbolos, seus ritos, seus cultos, seus sacrifícios, suas vestes, toda aquela religiosidade do povo de Israel. Entretanto, eles não passavam de uma figueira infrutífera. Eles não tinham frutos de justiça, de verdade, de piedade, de sinceridade, de retidão, não. Eles eram como aqueles fariseus hipócritas. Eles eram como sepulcros caiados. E o Senhor Jesus ressalta isso e mais, adverte com relação à iminência da vinda do juízo contra a cidade de Jerusalém, o templo e os seus habitantes. Mas eles, ao invés de estarem interessados nisso, eles ficaram admirados em como foi que a figueira secou tão rapidamente como, de fato, ela secou. Mas ainda assim, de uma maneira condescendente, característica do relacionamento de Jesus
para com os seus discípulos, treinando-os como os pais treinam os seus filhos e toleram e suportam as suas fraquezas, as suas infantilidades, a sua lentidão em aprender. O Senhor Jesus aproveita a oportunidade para, mais uma vez, ensinar os seus discípulos acerca do poder da fé e do poder da oração. Eles iriam precisar muito disso. Daí a poucos dias, Jesus seria sentenciado à morte. Eles ficariam decepcionados, frustrados. Toda a promoção do reino de Deus no mundo dependeria, num certo sentido, humanamente falando, daqueles homens que o Senhor Jesus havia escolhido, e eles precisavam ser instruídos e fortalecidos, e é o que o Senhor Jesus, na verdade, vem fazendo. Ele vem focalizando mais a formação, a preparação, a instrução dos seus discípulos e aproveita aquela oportunidade para ensiná-los mais algumas lições, encorajá-los e animá-los, mas também adverti-los com relação ao poder da fé e da oração. Isso com relação à admiração dos discípulos diante da manifestação, de mais uma manifestação do poder extraordinário, soberano e miraculoso do Senhor Jesus no cumprimento da sua maldição contra aquela figueira. Mas observem também, meus irmãos, a lição que o Senhor Jesus nos dá nos versículos 21 e 22. Dá àqueles discípulos e nos dá a todos nós. É uma lição de encorajamento à fé e à oração. Quando ele diz, respondendo à reação, à admiração e à exclamação dos discípulos, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte, o Monte das Oliveiras, disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Podemos imaginar o encorajamento que os discípulos de Jesus teriam dias depois, ao lembrarem dessas palavras de Jesus, nos momentos em que eles enfrentaram tantas adversidades, perseguições e provações por amor a Jesus. E essas palavras, meus irmãos, nos lembram que a fé é o combustível da oração e que a oração é a expressão da fé genuína do crente. Lemos na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, sem confiança absoluta no poder, na bondade, na graça de Deus em Cristo para com o seu povo, é impossível viver uma vida que agrade a Deus, porque é absolutamente indispensável que aqueles que creiam em Deus, se aproximem dele, se aproximam de Deus, creiam que, na verdade, Ele não somente existe, mas Ele é um Deus gracioso e bondoso, que nos recompensa, que nos abençoa, que nos galardoa com manifestações da sua graça, nos capacitando e nos habilitando para viver a vida cristã nos momentos mais difíceis da nossa vida, sustentados por Ele e para a honra e para a glória dEle. É evidente, meus irmãos, que essas palavras têm um sentido figurado. O Senhor Jesus não está aqui, literalmente, ensinando aos discípulos que eles teriam fé para dizer ao monte, monte, sai daqui e te lança ao mar. Não é que Jesus não pudesse fazer isso. E não é que nós não possamos fazer isso,
pudéssemos fazer isso se essa fosse a vontade de Deus, mas é uma coisa absolutamente despropositada. Não há nenhum exemplo de Jesus ter feito alguma coisa dessa natureza. Ou mesmo, não há nenhum outro, não é episódio na Bíblia nesse sentido, que alguém pegue um monte, arranque um monte e jogue para lá. Não, nós temos aqui uma figura, como quando nós dizemos a fé move montanha. Quer dizer, a fé, por meio da fé, é possível se realizar coisas humanamente impossíveis. A expressão era comum no ambiente judaico. Nos Talmudes, nos comentários judaicos antigos, fazia-se referência aos grandes mestres judeus como sendo aqueles que movem montanha. Eles eram capazes, eram tão habilidosos e tão capazes nas suas interpretações, nos seus estudos, nas suas explicações, que eles eram chamados de aqueles que movem montanha. E, portanto, o que temos aqui é uma referência, são palavras no sentido figurado, exatamente para ressaltar o poder extraordinário, sobrenatural, daqueles que se confiam a Deus e a Cristo para realizarem a sua vontade. Há um episódio aqui no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 16, que nós já tivemos a oportunidade de considerar nessa exposição há algum tempo, quando se aproximaram alguns fariseus e saduceus, logo no início do capítulo 16, com o propósito de tentarem a Jesus e pediram que ele mostrasse um sinal vindo dos céus. Jesus já tinha realizado tantos milagres, mas eles queriam uma coisa extraordinária, como se Jesus parasse o sol, ou fizesse cair fogo do céu, ou alguma coisa assim, arrancar uma montanha e lançar sobre o mar. Um ato desses que nós estamos acostumados a ver dos super-heróis, né? Que fazem esse tipo de coisa para nos impressionar. Mas nós sabemos que Jesus respondeu dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, e deixando, retirou. Nada há em Jesus que se compare com esses exibicionistas que desejam a qualquer custo manifestar poderes extraordinários, ou esses super-heróis das histórias em quadrinhos. Não, meus irmãos, isso não se coaduna com o perfil do nosso Salvador. Quando ele foi tentado no deserto a se lançar lá do pináculo do templo e realizar um verdadeiro espetáculo e manifestar assim o poder de Deus, os anjos aparecendo e o guardando para que nenhum mal lhe sobreviesse, ele não caiu na tentação do exibicionismo naquele momento ali em que ele foi tentado por Satanás. Não é isso que o texto quer nos ensinar. Não é esse o teor, o pendor da passagem que nós temos diante de nós. Mas, evidentemente, meus irmãos, eu não quero de maneira alguma diminuir o poder da fé e da oração. Não. Nós lemos, por exemplo, em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não que a oração do crente tenha algum poder em si própria, ou a fé do crente tenha algum poder em si mesma, mas o poder da fé e da oração provém do objeto em que a fé é depositada, da pessoa a quem a oração é dirigida. Muito pode a súplica do justo, porque ela é depositada naquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E manifestou isso de maneira abundante na pessoa do seu Filho, nos milagres, nas obras extraordinárias que o Senhor Jesus realizou durante a sua vida. Nosso Salvador
tem todo o poder. A ele foi concedida toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, e ele tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, sobre os demônios. Me lembrei de uma frase de Lutero: o diabo é o diabo de Deus. Até os demônios estão sujeitos a Deus, eles são criaturas, eles caíram, estão, portanto, debaixo da autoridade e do domínio de Deus e do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, não nos cabe aqui diminuir o poder da oração. O livro de Atos mostra várias manifestações do poder da oração. Nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e se nos confiarmos a Ele, certamente, como esses discípulos, ainda que indevidamente, seremos surpreendidos e nos encontraremos várias vezes admirados e exclamando: como secou depressa a figueira. Como o nosso Deus tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas, meus irmãos, eu não acho correto me limitar apenas a esses versículos. Isto porque a passagem paralela do Evangelho de Marcos, eu tenho sugerido tantas vezes aos irmãos que os evangelhos se complementam, ela continua e nos ensina, ela contém mais do que uma admiração e uma lição, encorajamento à fé e à oração, mas contém também uma advertência. Versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Logo após a passagem que lemos em Mateus, verso 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que receberdes, crede que recebestes, e será assim convosco, nós lemos que Jesus acrescenta alguma coisa. Ele advertiu seus discípulos, dizendo: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. E isso, meus irmãos, logo equilibra a nossa compreensão acerca da fé e da oração. Nesse momento nós somos como que alertados, nós como que ouvimos uma voz dizendo: espera aí, pare um pouquinho e pensem, reflitam um pouco, que o ensino da palavra de Deus, ele não se encontra num versículo isolado, uma passagem isolada. Alguém já disse que todas as heresias têm base bíblica. Elas deixam de lado uma porção considerável da revelação das Escrituras e pegam apenas uma parte, distorcem, e daí então surgem as heresias, os erros. Portanto, não é correto nós tomarmos as palavras de Jesus aqui como se fossem palavras mágicas, como se ele estivesse nos encorajando ao exercício de superstições, como se ele nos transformasse em pessoas superpoderosas que podem gratificar todos os seus desejos, toda a sua vontade, com o poder mágico da fé e da oração. Não. Não é isso que Jesus diz, quando ele diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A Bíblia nos ensina muito sobre a oração. E o ensino desta e de outras passagens bíblicas deve ser compreendido, é claro, à luz do ensino bíblico geral. E eu desejo relembrar os irmãos de apenas algumas poucas passagens bíblicas que equilibram o ensino sobre a oração. A oração, segundo a Bíblia, precisa estar acompanhada de algumas coisas. Precisa estar acompanhada, primeiro, com base no nosso texto paralelo do Evangelho de Marcos, do perdão, da disposição de Deus colocada no nosso coração para
perdoar aqueles que nos ofendem, os nossos inimigos, aqueles que têm alguma coisa contra nós, indevida. Nós devemos estar prontos e dispostos no nosso coração a perdoar. O que tem a ver oração com perdão? Fé com perdão? Essa passagem ensina que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Oração não é alguma coisa mecânica. Fé não é uma confiança mágica. É expressão de pessoas crentes que se relacionam com Deus misericordioso, gracioso para conosco e que refletem, portanto, o caráter de Deus. E não é não agindo com misericórdia e com perdão, que nós pensamos que vamos alcançar o favor de Deus nas orações. Não. Por isso, quando o Senhor Jesus encoraja os seus discípulos do que diz respeito à oração, antevendo as dificuldades, os problemas, os conflitos que eles teriam que enfrentar, ele esclarece e os adverte, dizendo: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste os perdoe as vossas ofensas, e então vocês possam se relacionar com Deus em oração de maneira adequada, devida, e Deus então os abençoe. A oração precisa estar acompanhada, para ser recebida, respondida, de disposição genuína no coração para perdoar. Isto é, depende do estado, da natureza das nossas relações pessoais com as pessoas também. Nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus, na oração, é claro que depende também do nosso relacionamento com o nosso próximo. Quando Jesus foi inquirido acerca do primeiro, do maior, do grande mandamento, ele disse: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, mas logo ele acrescentou: e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é possível um relacionamento sadio com o próximo sem um relacionamento com Deus, e não é possível um relacionamento vertical com Deus sem um relacionamento horizontal, sadio com o próximo. Não, oração não é mecânica, a fé não é mágica nem superstição. Mas ainda, irmãos, a Bíblia deixa claro que a oração, para ser respondida, precisa estar acompanhada também de um relacionamento conjugal virtuoso. Lendo esse texto, eu lembrei daquela conhecida passagem da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. Após instruir as esposas com relação à conduta própria como uma esposa cristã, sendo vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele ainda, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor e assim por diante. Pedro se dirige aos maridos e diz: maridos vós, verso 7, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mais uma vez, a Bíblia relaciona a eficácia da oração e da fé aos nossos relacionamentos, agora ao relacionamento conjugal. Uma mulher insubmissa, cheia de fé e poderosa em oração, é uma contradição. Assim como um marido injusto, sem discernimento, e que não trata a sua mulher com dignidade, poderoso em oração e grande em fé, não existe, meus irmãos.
Não existe. Não existe. A Bíblia não se confunde com essas superstições, com essas mágicas, mesmo no meio evangélico atualmente. Como se a fé fosse tudo e a oração poderosa, sem esse relacionamento sadio com Deus e com o próximo, fosse realidade. Isso é mentira. Isso não existe. Mais ainda, a Bíblia deixa claro que a oração, para ser respondida, a oração de fé, de fé, ela precisa ser acompanhada de obediência à vontade de Deus, obediência aos mandamentos de Deus. É o que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 11 até o versículo 15. Podemos ler do verso 12 apenas até o versículo 15. Jesus conforta os seus discípulos. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está preparando os discípulos para a sua partida. E a partir do verso 12 ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu vos faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vejam a relação do texto com o outro. E tudo quando pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora lejam o verso seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É tão fácil pegar versículos, expressões isoladas da palavra de Deus para criar uma teologia quase que mágica, evangélica, atual, como nós encontramos, mas normalmente se deixa de lado o contexto em que essas palavras se encontram. É muito agradável para muitos recitarem e usarem palavras como essa: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Mas não leiam. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Relacionando claramente a eficácia da oração à observância dos mandamentos de Deus. É claro, é um relacionamento genuíno de amor do crente com Deus, do Deus para conosco, e nesse relacionamento de amor, ele supre as nossas necessidades, ele nos assiste nas nossas fraquezas, ele nos dá aquilo que nós precisamos, ele nos habilita com vistas à promoção do seu reino aqui nesse mundo, com muito mais poder do que nós podemos naturalmente imaginar, mas isso pressupõe que nós estejamos, como povo de Deus, sendo fiéis a Ele, guardando a sua vontade, a sua palavra, observando os seus mandamentos, e nesse relacionamento é que a fé manifesta o seu poder em oração. Mais ainda, várias passagens bíblicas enfatizam o fato de que a oração respondida, para ser respondida, precisa ser acompanhada de persistência, de perseverança, de importunação mesmo. Eu estou na memória com Lucas, no capítulo, Evangelho de Lucas, tanto no capítulo 11, como no capítulo 18. Não preciso reler as parábolas, os irmãos certamente lembram das duas parábolas que o Senhor Jesus usou para ilustrar a necessidade de perseverança na oração. Não é mágica, não. Precisa envolver confiança mesmo. A parábola do amigo importuno, que vai importunar de madrugada
um seu amigo atrás de pão, e o texto ensina exatamente isso. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhe por ser amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. O texto seguinte, versículos 9 em diante, do capítulo 11 de Lucas: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Verso 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Especialmente a parábola, normalmente conhecida como a parábola do juiz iníquo, nos primeiros versos do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que talvez fosse até melhor chamada de parábola da viúva importuna, ou da viúva persistente. Porque Jesus começa a parábola dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí então ele conta como havia uma viúva que queria que um juiz julgasse a sua causa. Ele não queria julgar, não estava nem aí para a viúva, mas ela, de tanto importuná-lo, ele acabou então julgando a sua causa e atendendo o seu pedido. Ora, é claro que nosso Pai faz muito mais do que um juiz iníquo como aquele ali, e atende as nossas orações e atende os nossos pedidos. Mas vejam a necessidade de nós perseverarmos em oração. E relacionamento é assim. Relacionamento com alguém não acontece de maneira espasmódica, de maneira ocasional, de maneira que não envolva relacionamento longo, duradouro, constante. Não. Relacionamento marido e mulher, relacionamento entre amigos, requer persistência, requer continuidade, requer fidelidade, requer lealdade, requer confiança. É assim que nós nos relacionamos, e é assim que nós devemos também nos relacionar com Deus. E nós mostramos, e Deus se agrada de que nós insistamos e perseveremos, demonstrando de fato na prática que nós confiamos nele, que nós cremos nele, e que ele fará exatamente aquilo que é o melhor para nós, porque ele tem poder para isso, e ele é gracioso e bondoso e misericordioso para conosco. Perseverai na oração, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossos, vigiando em ações de graça. Portanto, a oração não é alguma coisa mágica, que nós oramos e então aquele nosso pedido se realiza como se fosse um gênio da lâmpada ali pronto para realizar os nossos pedidos. Não. Mas ainda, irmãos, talvez uma passagem mais importante acerca da oração, para termos uma compreensão equilibrada e adequada do ensino bíblico sobre o assunto, encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14. Porque ali, nesses versos, vou ler o verso 13 também, nós lemos assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E aí no verso 14, a oração é colocada no seu lugar de equilíbrio. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós não podemos, com relação a tema algum, a assunto algum na Bíblia, simplesmente pensar uma passagem fora do seu contexto e alheia ao contexto canônico, ao contexto bíblico como um todo, e daí então abusarmos do ensino daquela passagem. Não. Nós temos que compreendê-la à luz do seu contexto geral. E aqui o Senhor Jesus deixa claro que Deus não está à nossa disposição para realizar todos os nossos caprichos. Não.
nossos pedidos deverão refletir o nosso relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele, e então deverão ser respondidos dentro da sua vontade soberana, daquilo que é bom de fato para conosco, para nós. Deve estar, portanto, nossas orações em harmonia com a vontade revelada de Deus, com a palavra de Deus. A oração sem base nas promessas de Deus é superstição. Ela precisa se alicerçar e se sustentar na vontade revelada do nosso Deus para conosco. E não, e essa é uma última observação, para gratificar os nossos caprichos e a nossa cobiça. Tiago nos ensina isso. Na sua carta, no capítulo 4, no versículo 3, Tiago diz assim: perdoe, irmãos. Tiago, é isso mesmo, é capítulo 4, versículo 3. Vejam, vou ler desde o verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Mas ele acrescenta no verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Não. A fé e a oração não são mecanismos para alcançarmos a gratificação dos nossos desejos e satisfazermos a nossa cobiça e o nosso desejo por prazeres desta vida. Não. Deus é misericordioso e gracioso. A fé é mais poderosa do que nós possamos imaginar. E a oração também. Mas elas não são instrumentos de superstição ou de magia na vida do crente. Não. Elas devem ser acompanhadas de perdão, de um relacionamento conjugal virtuoso, de obediência aos mandamentos de Deus, de perseverança, devem estar em harmonia com a vontade soberana do nosso Deus, e elas não devem se prestar para a mera gratificação dos nossos caprichos, da nossa vontade, dos nossos desejos e da nossa cobiça. Para concluir, meus irmãos, me permitam apenas ressaltar aqui algumas lições que a passagem nos dá. Primeiro, fé bíblica não é fé na fé. Isso é superstição. Isso não tem valor algum, não tem poder algum. Como nós ouvimos a toda hora, não é? Aquele que tem fé, não interessa o objeto da fé, é fé na fé. Como se a fé em si, crer apenas, confiar apenas, tivesse algum poder. Isso não tem poder, como um ídolo não tem poder algum. Fé não é fé na fé. Fé é depositada no poder de Deus. Fé é a certeza de que Ele pode fazer o que quiser e que Ele é gracioso para fazer com que todas as coisas operem e cooperem juntas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Fé é isso, é a convicção e a certeza de que Deus pode fazer, porque Ele é todo-poderoso, e de que Deus é misericordioso e gracioso para conosco e está disposto a fazer, claro, desde que isso seja bom para nós e contribua para o bem da nossa alma, para a promoção do seu reino e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Tomar palavras como essa que nós acabamos de ler, estudar fora do contexto, como se a fé fosse um mecanismo
supersticioso ou mágico, pelo qual nós vamos sair por aí levantando montes, jogando para lá e curando pessoas como bem entender, ou realizando os milagres que quisermos realizar, ou as coisas mais extraordinárias para o espetáculo das pessoas, ou para benefício próprio. Isso não corresponde ao ensino da palavra de Deus. Fé é baseada na palavra de Deus e precisa estar sempre em harmonia com a vontade de Deus e com as promessas de Deus, o que pressupõe que nós conheçamos a vontade de Deus, leiamos a palavra de Deus e então alicercemos os nossos pedidos na vontade revelada daquele que nos criou, na sua palavra, para podermos então pedir consoante a sua vontade e assim então ele responder positivamente às nossas orações. A fé deve ser acompanhada, como vimos, de uma vida cristã genuína, que inclui disposição para perdoar, relacionamentos corretos, obediência à vontade de Deus, perseverança na nossa confiança no poder e na graça e na misericórdia de Deus para conosco. A fé verdadeira deve ser acompanhada de uma vida cristã genuína. Mas ainda, a fé é exercitada na oração. Na oração nós colocamos em prática a nossa fé. Quando nós vamos, a rigor, a oração não é um meio de graça. O meio de graça são os instrumentos que Deus nos abençoa, são as bênçãos que Deus nos dá pela pregação, pela participação dos sacramentos, se quisermos estender um pouco mais pela leitura de bons livros que nos edifiquem, pela comunhão com os irmãos. A oração é um mecanismo através do qual o meio é uma mídia, né? É uma mídia através da qual nós vamos a Deus e nos comunicamos com Ele e colocamos diante dEle as nossas súplicas. Ele sabe todas, Ele conhece todas. Antes que elas nos cheguem aos lábios, Ele já sabe todas. Mas fé é relacionamento. Marido e mulher e amigos não se relacionam simplesmente dizendo, bom, nós já nos conhecemos, você já conhece tudo, já sabe, então nós não precisamos nem conversar mais, né? Nós não precisamos nem falar mais, pode ficar um para cá e outro para acolá. Não é assim, na realidade não é assim. A fé é exercida na oração quando nós nos relacionamos com Deus, falamos com Deus, Ele fala conosco mediante a sua palavra, nós respondemos a Ele a oração, Ele responde a nós por meio da sua palavra, e assim nós nos relacionamos com o nosso Deus. Agora, meus irmãos, antes de concluir, é evidente que nem sempre a nossa vontade será realizada. Nosso Deus é soberano sobre o céu e sobre a terra. Entender a passagem que temos diante de nós hoje, nesse sentido, é um equívoco, está errado, não está de acordo com a vontade de Deus. Os exemplos bíblicos são os mais variados possíveis. Lembrem de Daniel e os seus amigos, ali na iminência de serem lançados na fornalha. Ele disse, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Em outras palavras, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós estamos nas mãos dEle. E nós não vamos ser infiéis a Ele por causa disso. Deus foi gracioso. E sabemos como Ele não livrou Daniel e seus amigos da fornalha, mas Ele os livrou na fornalha, dentro da fornalha, como Deus costuma muitas vezes fazer conosco. Ele nos permite passar pelas tribulações, pelas aflições, pelas fornalhas, para ali dentro manifestar o seu cuidado, a sua graça e fazer real a sua presença, tão real quanto uma quarta presença
aconteceu naquela fornalha ali com os amigos de Daniel. Mas um outro exemplo. Paulo, diante do espinho da carne, que nós não sabemos qual era, mas que o afligia muito. Ele disse: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo respondeu dizendo: por boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Será que faltava fé na oração de Paulo? Não. Insistência, não. Ele menciona aqui 3 vezes, indo a Deus e pedindo que ele retirasse dele o espinho na carne. Fosse uma enfermidade, fosse as lembranças da época em que ele era perseguidor, fosse qualquer as tribulações que ele passava, outras, fosse qualquer outra coisa que ele se refere de forma figurada a como um espinho na carne, ele não tem atendido o seu pedido, nem respondida, como ele desejava, a sua súplica. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Quantas vezes as lutas, as tribulações, as enfermidades, as ansiedades, que nós gostaríamos, pagaríamos, daríamos tudo para nos ver livre delas, elas permanecem na nossa vida porque elas têm um propósito de Deus para nós. A graça de Deus nos basta. E com frequência é no meio das aflições, das tribulações, da fraqueza, que nós somos espiritualmente fortalecidos pela misericórdia e pela graça de Deus. Quando encaramos as dificuldades, as tribulações, as enfermidades e as provações de uma perspectiva bíblica de Deus e não do mundo. E o último exemplo do nosso Salvador. Mateus 6,30, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ele conclui, ele diz: contudo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus queria mesmo era que a vontade de Deus fosse feita na terra e no céu. Para isso ele veio a esse mundo. E mais ainda, passagem que ainda consideraremos quando chegarmos no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, quando no Getsêmani ali, Jesus orando, angustiado, não apenas pelos sofrimentos físicos e emocionais que ele experimentaria na condenação, na cruz, mas pelos sofrimentos espirituais, carregando sobre si a culpa dos nossos pecados, sendo ali, experimentando a distância de Deus, um verdadeiro inferno, como estivemos ainda lendo aqui ontem à noite. Quando ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Expressão de Deus, desamparo de Deus contra o pecado, que a culpa do pecado que o Senhor Jesus estava ali carregando. Mas nessa angústia de alma, nessa expectativa daquilo que aconteceria, na sua humanidade, o Senhor Jesus orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, disse ele, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como tu queres. Relacionamento genuíno, saudável com Deus, nos leva, independentemente de fé, a orar, confiando na vontade soberana de Deus, na plena certeza de que ela é boa, agradável e perfeita, seja ela qual for. E nos dispõe, como a Paulo, a se submeter à vontade de Deus e se alegrar nela. E nos dispõe, como os amigos de Daniel, ali na fornalha, a mesmo experimentarem as consequências mais terríveis. Não interessa, a vontade de Deus é boa. E se ele não quiser nos livrar, ele não nos livre. Ele tem os seus propósitos, a sua vontade, e tudo contribui para o bem daqueles que o amam e para o louvor e glória do seu nome. Guardemo-nos, irmãos, das noções pagãs e tolas sobre a oração e a fé. Confiemos no poder e na graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para conosco. Procuremos viver vida santa, piedosa, em obediência
a vontade revelada de Deus e em submissão à vontade dele. Recorramos a ele insistentemente em oração, confiando que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E que ele é gracioso e misericordioso para conosco, que não nos dará uma gota mais amarga de remédio que nós precisamos para o bem da nossa alma e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Mas digamos como Daniel, se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará. Senão, sabe, ó rei, que nós não vamos adorar os teus ídolos. Digamos como Paulo, de boa vontade, pois, me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. E especialmente como Jesus, de outra pessoa não poderíamos aprender melhor. Não precisamos diminuir nem o poder da fé, nem o poder da oração. Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, se disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal acontecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo em meu nome, recebereis. Entretanto, oramos, cremos, sabemos que Deus tem todo o poder para em Cristo realizar a sua vontade e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como Jesus, muitas vezes nós vamos orar a Deus pedindo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus nos dê a graça, meus irmãos, para podermos, como o Senhor Jesus, também completar. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.